Trabalhar no turno da noite em um hipermercado nos subúrbios de Ohio não é apenas uma questão de ganhar a vida. É um teste de sanidade. O silêncio dos corredores vazios às 3 da manhã tem um peso diferente. Uma densidade que parece pressionar os seus tímpanos. Eu me chamo Marcos, e por 2 longos anos, eu fui o responsável por repor as prateleiras do corredor 4. O corredor de limpeza, inseticidas e produtos químicos pesados. O mercado, um gigante de concreto e aço, parecia respirar durante a noite. O sistema de ventilação gemia como um animal ferido. E as luzes fluorescentes emitiam um zumbido constante que, depois de algumas horas, parecia se transformar em vozes, sussurrando no limite da sua audição. Tudo mudou em uma terça-feira de novembro. Uma noite em que a chuva batia no teto de zinco com uma fúria incomum. Eu estava organizando galões de amaciante quando senti um cheiro forte. Não era o cheiro doce e artificial de lavanda que eu estava acostumado. Era um cheiro de queimado. Mas não era fumaça de fiação elétrica ou de um incêndio comum. Era o cheiro inconfundível de carne. Carne queimada misturada com o odor pungente de cloro. Meu estômago revirou. Olhei para o final do corredor, onde a iluminação costumava falhar, e vi uma figura. Era um homem alto, vestindo um sobretudo cinza que parecia pesado e úmido. Ele estava de costas para mim, curvado sobre as prateleiras de veneno de rato. Ele parecia estar sussurrando, uma ladainha rápida e incompreensível. Senhor? O mercado fechou para clientes às 2 da manhã. Como o senhor conseguiu entrar? Eu perguntei, tentando projetar uma autoridade que eu não sentia. Minhas mãos tremiam enquanto eu segurava o scanner de preços. Ele não se virou imediatamente. Em vez disso, ele levantou a mão direita. A pele era negra, mas não de uma forma natural. Ela estava carbonizada, craquelada como o solo de um deserto, soltando lascas secas que caíam silenciosamente no chão de linóleo branco. Eu não entrei, Marcos. Ele disse. O pânico subiu pela minha espinha como uma descarga elétrica. Como ele sabia meu nome? Eu não estava usando meu crachá naquela noite. Ele tinha caído no vestiário. A voz dele não era humana. Parecia o som de carvão sendo triturado, ou de ossos secos se chocando no fundo de um poço. Eu sempre estive aqui, muito antes de erguerem este templo de consumo. Eu estava debaixo deste concreto quando o sangue ainda molhava a terra. Eu estava aqui antes das luzes. E estarei aqui quando elas se apagarem para sempre. Eu tentei recuar, mas minhas pernas pareciam feitas de chumbo. O homem começou a se virar, centímetro por centímetro. Quando o rosto dele finalmente entrou na luz, eu quase desmaiei. Não havia olhos, apenas 2 cavidades profundas onde brasas vermelhas pulsavam ritmicamente, acompanhando sua respiração pesada e quente. Ele estendeu a mão carbonizada em minha direção, e o calor que emanava dele era insuportável. Você odeia este lugar, Marcos. Eu sinto o seu desprezo em cada prateleira que você organiza. Você quer a liberdade que o dinheiro compra. Eu posso te dar tudo o que você deseja. Mas o meu preço é simples. Eu quero o seu sono. Eu quero as horas em que você esquece quem é. Eu quero a sua paz. Eu não respondi. O terror puro me deu o impulso que eu precisava. Larguei o scanner e corri como nunca na minha vida. Derrubei pilhas de papel higiênico.
Atravessei o setor de laticínios e só parei quando bati com força na porta de vidro da sala de segurança. Meu supervisor, Jim, acordou assustado. Marcus, o que diabos aconteceu com você? Você está pálido como um fantasma. Nós olhamos as câmeras. O corredor 4 estava mergulhado em uma penumbra estranha. Nas imagens granuladas, eu aparecia falando sozinho, recuando de algo que não estava lá. Mas quando a câmera focou no chão, vimos algo que Jim não conseguiu explicar. Exatamente onde o homem estava parado, havia marcas de queimadura no linóleo. Marcas em formato de pés descalços, fundidas no plástico. Eu me demiti no ato. Não voltei nem para pegar minhas coisas. 3 dias depois, comprei uma raspadinha em um posto de beira de estrada. Ganhei $50 mil. Depois disso, ganhei em um sorteio local e em uma aposta esportiva. O dinheiro fluiu para mim como se eu fosse um imã. Mas o preço foi exatamente o que ele disse. Já faz 10 anos que não durmo mais de 1 hora por noite. No momento em que meus olhos pesam, o cheiro de carne queimada e cloro invade meu quarto. Eu ouço o zumbido das luzes fluorescentes, mesmo com a energia desligada. Eu sei que ele está esperando. Ele está esperando que meu corpo finalmente ceda à exaustão, para que ele possa me levar de volta ao corredor 4, para sempre. Wyoming é um estado de vastidões que a mente humana não foi feita para compreender. Há quilômetros de planícies e montanhas onde o único som é o vento chicoteando a grama seca. Em 2018, eu estava passando por uma crise criativa e decidi que o isolamento total seria a cura. Aluguei uma cabana rústica perto das montanhas Big Horn através do Airbnb. O anúncio era tentador. Desconecte-se do mundo. Sem vizinhos por 15 milhas. Apenas você e a natureza. A cabana era feita de troncos escuros, com uma lareira de pedra que parecia datar do século XIX. No andar de baixo, havia um corredor estreito que levava a um armário de utilidades. Notei que ele estava trancado com um cadeado de latão pesado, o que achei estranho, mas não dei importância. Na primeira noite, o silêncio era tão denso que eu conseguia ouvir o tic-tac do meu próprio relógio de pulso, como se fosse uma marreta. Por volta das 2 da manhã, um som me despertou. Não foi um barulho alto, mas algo rítmico. Clank, clank, clank. Alguém estava batendo em um cano de metal. O som vinha debaixo do assoalho. Senti meu coração acelerar. Peguei uma faca de chefe na cozinha e uma lanterna potente. Desci as escadas, tentando não fazer barulho. Mas cada degrau de madeira parecia gritar sob o meu peso. Cheguei ao corredor e meu sangue gelou. O cadeado do armário de utilidades estava no chão, aberto. A porta de madeira estava entreaberta por apenas alguns centímetros, revelando um vazio escuro e frio. Olá? Tem alguém aí? Eu estou armado e chamei a polícia. Eu menti, sabendo que não havia sinal de celular em um raio de 10 milhas. Um sussurro rouco e desesperado veio de dentro do armário. Por favor, apague a luz. Ele não gosta de luz. Ele usa a luz para encontrar os olhos. Eu não apaguei. Em vez disso, chutei a porta e apontei a lanterna. No chão do armário, encolhido entre vassouras e baldes, estava um homem. Ele estava em um estado deplorável. Sua pele era de um amarelo doentio.
e ele estava tão magro que suas costelas pareciam prestes a rasgar a carne. Ele usava um uniforme de entregador da Amazon, mas o tecido estava em trapos. O que me horrorizou foram as mãos dele. Todas as unhas haviam sido arrancadas cirurgicamente. Quem é você? O que aconteceu com você? Eu sussurrei, abaixando a faca. Eu fui o hóspede da semana passada. Ele disse, com lágrimas escorrendo por um rosto sujo. O dono da casa. Ele não quer dinheiro. Ele quer testemunhas. Ele diz que a solidão de Wyoming é um desperdício se não houver ninguém para ver o que ele faz. Ele me manteve aqui, me alimentando com restos, me fazendo ouvir o silêncio até que eu começasse a falar com ele. Um som vindo de fora interrompeu o relato. O barulho pesado de pneus esmagando o cascalho. Não era o motor de um carro moderno. Era o ronco gutural de um caminhão antigo. Um daqueles modelos dos anos 70 que parecem feitos de puro ódio. Os faróis amarelos atravessaram as frestas das cortinas da sala, criando sombras longas e distorcidas nas paredes. O homem no armário começou a hiperventilar. Ele chegou. Ele trouxe as ferramentas novas. Corra, Marcos. Se ele te pegar, ele vai fazer você assistir o que ele vai fazer comigo. Eu não pensei duas vezes. Corri para a janela dos fundos. Pulei para fora e caí na neve rala e fria. Corri pela floresta no escuro total, guiado apenas pelo instinto de sobrevivência. Galhos batiam no meu rosto, rasgando minha pele, mas eu não sentia dor. Só parei quando cheguei à rodovia principal, horas depois, com os pulmões queimando. A polícia foi até a cabana na manhã seguinte. Encontraram o lugar impecável. O armário de utilidades estava trancado com um cadeado de latão. Dentro, apenas produtos de limpeza e uma vassoura velha. O dono da casa era um professor universitário aposentado com um álibi perfeito. Ele estava em um cruzeiro no Alasca há 2 semanas. Mas até hoje, eu não consigo olhar para um armário fechado sem sentir um aperto no peito. E toda vez que um caminhão antigo passa por mim na estrada, eu acelero o passo, porque eu sei que, em algum lugar de Wyoming, aquele silêncio ainda está sendo alimentado. Meu nome é Gary e eu passei 30 anos da minha vida atrás do volante de ônibus intermunicipais. Eu conheço cada curva, cada buraco e cada lenda das estradas de Vermont. Durante o dia, as colinas verdes são um cartão postal. Mas quando a noite cai e a neblina desce das montanhas, a estrada se transforma em algo hostil. Era uma noite de outubro, fria e úmida. Eu estava fazendo a última rota entre Burlington e Montpelier. O ônibus era um modelo antigo, barulhento. E naquela noite, ele parecia estar mais pesado do que o normal. Eu olhava pelo retrovisor interno e via apenas fileiras de bancos vazios, iluminados pela luz fraca e azulada da cabine. Perto da marca da milha 42, onde a estrada faz uma curva fechada sobre uma ponte antiga. Meus faróis iluminaram algo. Era uma mulher. Ela estava parada na beira do asfalto, imóvel. Vestia apenas um camisolão de hospital, fino e branco, que balançava com o vento frio. Ela estava descalça, os pés cobertos de lama negra. O protocolo da empresa é rigoroso. Nunca parar fora dos pontos designados, especialmente à noite. Mas o senso de humanidade falou mais alto. Ela vai morrer de hipotermia, eu pensei. Reduzi a marcha e parei o ônibus com um chiado dos freios a ar.
As portas se abriram com um suspiro pneumático. Ela subiu os degraus com uma lentidão perturbadora. À medida que ela se aproximava, um cheiro estranho invadiu o ônibus. Era uma mistura de antisséptico hospitalar forte, com o odor doce e enjoativo de flores apodrecendo em um vaso. Ela não olhou para mim enquanto passava pela roleta. Ela se sentou exatamente no banco atrás do meu. O banco do morto. Obrigada por parar, Gary. Ela disse. Sua voz era baixa, mas soava como se estivesse sendo projetada de dentro da minha própria cabeça. Senti os pelos do meu braço se arrepiarem. Como a senhora sabe meu nome? Perguntei, tentando manter a voz estável enquanto engatava a primeira marcha. Ela soltou uma risada curta. Um som seco que parecia papel rasgando. Olhei pelo retrovisor e vi que ela estava sorrindo. Mas o sorriso era largo demais. Os cantos da boca pareciam rasgar a pele pálida, revelando fileiras duplas de dentes pequenos, amarelados e afiados como os de um predador marinho. Você é um bom homem, Gary. Um homem de rotinas. Por isso, vou te contar um segredo antes da última parada. Ela sussurrou, inclinando-se para a frente. O hálito dela era tão frio que uma névoa fina se formou no vidro ao meu lado. O ônibus não está vazio. Olhe para trás novamente. Mas desta vez, não use os olhos. Use a memória do que esta estrada já levou. Eu tive a coragem maldita de olhar por cima do ombro. O ônibus não estava mais vazio. Cada banco estava ocupado. Havia homens de terno, mulheres com vestidos de domingo, crianças segurando brinquedos quebrados. Todos vestiam o mesmo camisolão branco de hospital. Todos tinham os olhos fixos em mim. Órbitas vazias que pareciam sugar a luz da cabine. Eram as vítimas do desastre de 1974. Naquela mesma curva, um ônibus da mesma linha perdeu os freios e despencou da ponte, matando todos a bordo. A senhora tocou levemente o meu pescoço. Seus dedos eram como agulhas de gelo perfurando minha pele. Nós só precisamos de um motorista. Gary. Alguém que conheça o caminho para o outro lado. Alguém que ainda tenha o sangue quente. Eu perdi o controle. Pisei no freio com toda a minha força, fazendo o ônibus derrapar na pista úmida. Abri as portas e me joguei para fora, rolando na lama. Corri pela neblina, sem olhar para trás, até encontrar uma viatura da Polícia Estadual quilômetros adiante. Quando voltamos ao ônibus, ele estava parado no meio da estrada, com as luzes acesas e o motor em marcha lenta. Estava completamente vazio. Mas no banco atrás do motorista, os policiais encontraram uma pulseira de identificação de hospital. O nome impresso nela era Gary Miller. A data de admissão era a daquela noite. A data de óbito estava em branco, apenas esperando para ser preenchida. Eu nunca mais cheguei perto de um ônibus. Mas toda vez que ouço o som de um motor a diesel à distância, ou sinto o cheiro de antisséptico, eu sei que eles ainda estão lá. Eles estão esperando o motorista que conhece o caminho. Eu servi como cabo no Exército dos Estados Unidos por 6 anos. Fui destacado para um treinamento de sobrevivência avançada nas montanhas Ozark, no Arkansas. Aquelas montanhas são diferentes das rochosas ou dos Apalaches. Elas têm uma energia antiga, algo que parece te observar de dentro das fendas das rochas.
Era uma noite de lua nova. Escuridão absoluta. Estávamos em uma patrulha de reconhecimento de 4 homens. Por volta das 23 horas, o rádio começou a emitir uma estática estranha. Um som que parecia risadas infantis distorcidas pela interferência. De repente, um grito cortou o ar. Não era um coiote ou um lince. Era o choro de uma criança. Agudo, desesperado e muito próximo. Seguimos o som, movendo-nos taticamente entre os carvalhos. O choro nos levou até a entrada de uma caverna, escondida por uma cortina de trepadeiras e musgo. O ar que saía da caverna era quente e carregado com um cheiro metálico insuportável. Cheiro de sangue fresco misturado com enxofre. Ligamos nossas lanternas táticas montadas nos fuzis. O que vimos nas paredes da entrada nos paralisou. Não eram pinturas rupestres. Eram centenas, talvez milhares de fotos Polaroid, coladas com uma substância escura e pegajosa. Eram fotos de crianças. Algumas sorrindo, outras chorando. Todas desaparecidas na região dos Ozarks nos últimos 50 anos. Avançamos mais para o fundo. A caverna se abria em uma câmara circular. No centro, havia um altar esculpido diretamente na rocha. Sobre ele, repousava uma estátua bizarra, feita de ossos humanos pequenos e cera preta, com chifres de veado que pareciam estar crescendo. Atrás do altar, vimos o menino. Ele parecia ter uns 8 anos, vestindo um pijama azul desbotado. Ei, garoto, está tudo bem. Nós somos do exército. Viemos te ajudar, disse o sargento Miller, abaixando a arma. O menino se virou lentamente. O grito que ficou preso na minha garganta até hoje nasceu naquele momento. Ele não tinha rosto. Onde deveriam estar os olhos, o nariz e a boca? Havia apenas uma camada de pele lisa, esticada e pálida, que pulsava como se algo estivesse tentando sair debaixo dela. Ele não falou, mas todos nós ouvimos uma voz em nossas mentes. Vocês trouxeram os novos uniformes? Ele apontou para um canto escuro da caverna. Nossas lanternas iluminaram uma pilha de equipamentos militares. Eram mochilas, capacetes e coletes de uma patrulha que havia desaparecido misteriosamente no ano anterior. No topo da pilha estava um crachá de identificação. Eu me aproximei e li o nome. Era o meu nome. Mas o rosto na foto era de um homem muito mais velho do que eu sou agora. Retirada. Agora. É uma ordem. Gritou o sargento, sua voz carregada de puro terror. Saímos da caverna em disparada, sem olhar para trás, sentindo que o ar estava ficando cada vez mais escasso. Relatamos o incidente ao comando, mas quando a equipe de busca e salvamento chegou ao local no dia seguinte, a entrada da caverna havia simplesmente sumido. No lugar dela, havia apenas uma parede de rocha sólida, sem qualquer sinal de vegetação removida ou pegadas. Fui dispensado do serviço ativo pouco tempo depois, com um diagnóstico de estresse pós-traumático grave. Mas às vezes, no meio da noite, eu sinto minha pele formigar. Eu sinto que ela está começando a crescer sobre os meus olhos, sobre a minha boca. Eu sei que os Ozarks não esquecem. Eles estão apenas esperando o momento certo para me chamar de volta para a pilha. Eu cresci em uma casa vitoriana em New Hampshire. Uma daquelas construções que parecem ter sido feitas para esconder segredos. Meu pai era médico e trabalhava no turno da noite no hospital local.
e minha mãe sofria de uma condição que a fazia dormir profundamente, quase em um estado de coma. Eu tinha 7 anos e meu quarto ficava no 2º andar. Havia uma janela enorme que dava para uma floresta de pinheiros. Eu adorava aquela janela durante o dia, mas à noite, ela se transformava em um espelho negro que refletia apenas o meu próprio medo. Todas as noites, pontualmente às 3h15 da manhã, eu era acordado por um som. Toque, toque, toque. 3 batidas secas e precisas no vidro da janela. No começo, meu pai me disse que eram apenas os galhos de um carvalho velho que batiam com o vento. Para me acalmar, ele cortou todos os galhos em um raio de 5 metros da casa. Mas na noite seguinte, as batidas continuaram. Eu passava as noites encolhido debaixo das cobertas, rezando para o sol nascer. Até que, em uma noite de inverno particularmente fria, o silêncio da casa foi quebrado por um sussurro que parecia vir de todos os cantos do quarto. Tommy, abra as cortinas. Está tão escuro aqui fora. O medo me paralisou, mas a curiosidade infantil foi mais forte. Eu me levantei, os pés descalços gelando no assoalho de madeira, e caminhei até a janela. Com a mão trêmula, puxei a cortina de veludo. Lá fora, a floresta estava mergulhada em uma névoa prateada sob a luz da lua. Não havia ninguém no telhado, ninguém nas árvores. Mas quando olhei para o vidro da janela, meu coração parou. No vidro embaçado pelo meu próprio hálito, havia a marca de uma mão pequena. Mas a marca estava do lado de dentro do vidro. Eu recuei, tropeçando nos meus próprios brinquedos. Foi quando ouvi o som vindo debaixo da minha cama. Um riso abafado, infantil e cruel. Obrigado por abrir a cortina. Tome. Agora eu posso ver a lua. E agora eu posso ver você. Eu gritei com todas as minhas forças. Minha mãe não acordou, mas meu pai chegou em casa naquele exato momento. Ele subiu as escadas correndo e me encontrou desmaiado no chão. Nos mudamos daquela casa menos de um mês depois. Anos mais tarde, quando eu já era adulto, decidi pesquisar sobre a história daquela propriedade. Descobri que, na década de 1920, um menino chamado Elias havia morrido de pneumonia naquela mesma casa. Os pais dele, temendo o contágio, o mantiveram trancado no sótão, onde ele passava os dias e as noites olhando pela janela do quarto que, décadas depois, seria o meu. Hoje, eu moro em um apartamento moderno, sem janelas para florestas. Mas às vezes, quando o relógio marca 3h15 da manhã, eu sinto um peso estranho na ponta da minha cama. E ouço um sussurro baixinho perguntando se eu ainda gosto de ver a lua. Los Angeles é uma cidade construída sobre sonhos, mas suas colinas guardam pesadelos que o asfalto não consegue esconder. Eu trabalhava como motorista de aplicativo durante as madrugadas para pagar a faculdade de cinema. Mulholland Drive era a minha rota favorita. Apesar da fama sinistra, era uma noite de neblina tão densa que os faróis do meu carro pareciam bater em uma parede branca. Recebi uma chamada de um usuário sem foto, em um ponto da estrada onde não havia casas. Apenas um mirante abandonado. Parei o carro e esperei. Um homem surgiu da neblina. Ele vestia um terno preto impecável, de um corte antigo, e carregava uma maleta de couro desgastada. Ele entrou no banco de trás sem dizer uma palavra. Sua pele tinha uma textura estranha.
parecia cera moldada, sem poros ou imperfeições. Para onde vamos, senhor? Perguntei, olhando pelo retrovisor. Ele não respondeu. Ele apenas apontou para frente com um dedo longo e pálido. Comecei a dirigir. O silêncio dentro do carro era opressor, interrompido apenas pelo som dos pneus no asfalto úmido. Depois de alguns minutos, ele falou: "Pode aumentar o rádio? Eu sinto falta do som das vozes." Eu girei o botão do volume, mas não saiu música. O que saiu dos alto-falantes foi o som de um desastre. Gritos de agonia. O som de metal sendo retorcido com uma força violenta. O estouro de vidros e, por fim, o silêncio interrompido apenas pelo som de sirenes distantes. Esse foi o meu último dia, ele disse, com uma calma que me fez tremer. Olhei para o banco de trás pelo retrovisor. Estava vazio, mas o cinto de segurança ainda estava travado. E eu conseguia ver o estofado do banco afundado, como se alguém invisível ainda estivesse sentado ali. Exercendo pressão, pisei no freio com tudo e saí do carro, o coração batendo como um tambor. Gritei por ajuda na estrada deserta, mas a neblina engoliu minha voz. Quando tomei coragem para olhar dentro do carro novamente, não havia ninguém. O cinto de segurança estava solto. No dia seguinte, pesquisei nos arquivos de jornais de Los Angeles. Encontrei uma notícia de 1994. Um produtor de cinema, com a descrição exata do meu passageiro, havia morrido em um acidente naquela mesma curva de Mulholland Drive. Ele estava a caminho de uma estreia importante quando seu carro perdeu o controle. O mais bizarro de tudo, o aplicativo registrou a corrida como concluída. E quando fui limpar o carro naquela tarde, encontrei no console central uma moeda de ouro maciço, datada de 1920. Eu vendi a moeda e paguei minhas dívidas, mas nunca mais dirigi à noite. Porque eu sei que, em Mulholland Drive, os passageiros nunca chegam ao seu destino final. Eu sempre fui um entusiasta de antiguidades e objetos com história. No verão de 2008, em um mercado de pulgas no interior do Kentucky, encontrei uma câmera de segurança antiga, um modelo robusto de infravermelho. O vendedor, um homem de poucas palavras, me vendeu por $5. Eu queria monitorar meu quintal, pois algumas ferramentas da minha oficina estavam sumindo misteriosamente. Instalei a câmera em um poste, virada para a orla da floresta que cercava minha propriedade. Na primeira noite de uso, o sensor de movimento disparou às 2h40 da manhã. Acordei com um alerta no meu computador e abri o arquivo de vídeo. As imagens em preto e branco eram nítidas. No início, vi apenas o balanço das árvores. Mas então, algo emergiu da escuridão. Não era um urso, nem um ladrão comum. Era uma criatura bípede, extremamente magra, com uma pele cinzenta que parecia esticada sobre ossos angulares. Seus braços eram desproporcionalmente longos, chegando quase aos joelhos. Ela se aproximou da minha caixa de ferramentas que eu havia deixado esquecida no banco do jardim. Eu esperava que ela roubasse algo, mas a criatura fez algo muito mais perturbador. Ela abriu a caixa, pegou um martelo e começou a polir o metal com as palmas das mãos, com uma delicadeza quase ritualística. De repente, ela parou. Ela virou a cabeça lentamente e olhou diretamente para a lente da câmera. Seus olhos brilharam como 2 moedas de prata sob a luz infravermelha. Ela começou a caminhar em direção à câmera, o rosto crescendo na tela, até que sua boca ocupasse todo o quadro. Obrigado pela luz, Thomas. A voz sussurrou nos alto-falantes do meu computador. O áudio era cristalino, o que era impossível.
já que aquela câmera velha não tinha microfone. Eu desliguei o computador da tomada. O coração disparado. Passei o resto da noite acordado, segurando uma espingarda e olhando para a porta. No dia seguinte, fui até o jardim. Todas as minhas ferramentas estavam de volta na caixa, perfeitamente organizadas. Mas todas elas estavam cobertas por uma substância viscosa, preta e fria, que exalava um cheiro insuportável de terra molhada e decomposição. Eu joguei a câmera em um rio próximo e nunca mais monitorei meu quintal. Mas às vezes, quando a noite está muito silenciosa, eu ouço o som de algo polindo o vidro das minhas janelas. E eu sei que a criatura ainda está lá fora, esperando que eu acenda a luz novamente. Relato 8. Trabalhar como guarda florestal no Parque Nacional de Olympic, em Washington, exige um certo tipo de temperamento. Você precisa se sentir confortável com o fato de que a natureza não se importa com você. Em julho do ano passado, recebi um chamado sobre uma tenda abandonada em uma área de preservação que estava fechada ao público há anos. Caminhei por 4 horas através de uma floresta tão densa que a luz do sol mal chegava ao solo. Quando encontrei a tenda, senti que algo estava errado. Ela estava rasgada em tiras, mas de dentro para fora. Não havia sangue, nem sinais de luta animal. Apenas um par de botas de trilha, perfeitamente limpas e alinhadas na entrada da tenda. Comecei a seguir rastros de pés descalços na lama úmida. Os rastros eram bizarros. Os dedos eram longos demais para um ser humano. E a profundidade da pegada indicava que quem as deixou pesava pelo menos 300 quilos. Depois de 1 quilômetro, os rastros simplesmente pararam no meio de uma clareira circular. Olhei para cima e meu estômago deu um nó. Nos galhos mais altos de um pinheiro gigante, a uns 20 metros de altura, vi algo balançando. Eram as roupas do trilheiro. Elas estavam amarradas nos galhos como se fossem decorações macabras, mas estavam preenchidas com musgo e pedras pesadas para manter a forma humana. De repente, um riso ecoou vindo do topo da árvore. Foi um som que me paralisou instantaneamente. Era um riso que imitava perfeitamente a minha própria voz, com a mesma cadência e o mesmo tom. Ei, Gary, você esqueceu as suas botas. Gritou a coisa lá de cima. Rindo logo em seguida, eu não olhei para cima. Eu sabia que, se meus olhos encontrassem o que quer que estivesse lá, eu nunca mais sairia daquela floresta. Dei meia volta e caminhei o mais rápido que pude, sem correr para não demonstrar fraqueza, enquanto a voz continuava a me chamar pelo nome, rindo e repetindo frases que eu mesmo já havia dito durante o rádio naquela manhã. Relatei o incidente como ataque de urso para fechar o caso rapidamente. Mas ursos não alinham botas, não enchem roupas com musgo e, definitivamente, não riem com a voz de um guarda florestal. Eu me aposentei 1 mês depois. Hoje, evito até parques municipais. Porque eu sei que, em Olympic, algo ainda está lá em cima, esperando o próximo par de botas. Minha avó era uma mulher de rituais estranhos. Ela vivia em uma fazenda isolada no oeste do Texas, onde a terra é vermelha e o horizonte parece nunca terminar. Ela tinha um rádio amador antigo, uma relíquia de válvulas que ficava permanentemente ligado em uma mesa de canto na cozinha. É para ouvir os anjos, querido. Ela me dizia quando eu era criança. Eu só ouvia estática e chiados. Quando ela faleceu no ano retrasado, eu fui o encarregado de limpar a casa e preparar o inventário. A fazenda estava silenciosa, exceto pelo rádio, que
que continuava emitindo aquele chiado constante, em uma tarde quente de agosto, enquanto eu empacotava as louças dela. A estática do rádio parou abruptamente. O silêncio que se seguiu foi quase físico. Então, uma voz masculina, profunda e monótona, começou a ler uma sequência de coordenadas geográficas. Por uma curiosidade mórbida, comecei a anotar os números em um guardanapo. Quando terminei, joguei as coordenadas no Google Maps no meu celular. Senti um frio na espinha quando percebi o padrão. Cada ponto no mapa correspondia a um cemitério antigo ou a um local de sepultamento em massa na região do Texas. A voz parou por alguns segundos e depois disse, com uma clareza aterrorizante: a próxima vaga disponível é na Jones Farm. Preparem o solo. Jones Farm era o nome oficial da fazenda da minha avó. Eu corri até o rádio e puxei o cabo da tomada. Mas a voz não parou. Não adianta fugir, Neto. O solo aqui é faminto e ele reconhece o seu sangue. Naquele momento, senti o chão da cozinha vibrar. Um cheiro forte de terra fresca e úmida começou a subir pelas frestas das tábuas do piso. Como se a terra estivesse tentando invadir a casa. Eu deixei tudo para trás. Saí da casa. Entrei no meu carro e dirigi até Dallas sem parar. Vendi a propriedade por um preço irrisório para um desenvolvedor local. Menos de um mês depois, recebi uma notícia. O novo dono havia desaparecido durante uma inspeção no terreno. Dizem que os investigadores encontraram apenas o rádio amador da minha avó, enterrado a 2 metros de profundidade no meio do pasto principal. Ele ainda estava ligado, transmitindo nomes e datas de nascimento de pessoas que ainda nem haviam morrido. A profissão de mergulhador comercial é perigosa por natureza. Mas mergulhar nas águas turvas dos pântanos da Louisiana é um desafio à parte. Eu trabalhava na inspeção de pilares de pontes antigas. Naquelas águas, a visibilidade é quase zero. Você depende inteiramente do tato e do seu cabo de segurança. Em um dia nublado, eu estava a cerca de 15 metros de profundidade, verificando a erosão na base de um pilar de concreto. De repente, senti um puxão no meu cabo de segurança. Achei que o cabo tivesse se prendido em algum tronco submerso, mas o movimento era estranho. Puxa. Para. Puxa. Era um sinal rítmico, como se alguém estivesse tentando se comunicar. Liguei minha lanterna de alta potência e a encostei diretamente no pilar, para reduzir o reflexo das partículas na água. O que vi me fez querer subir para a superfície no mesmo instante. Presas ao concreto do pilar, havia centenas de correntes de ferro pesadas, descendo até o leito lamacento do rio. E presas a essas correntes, não havia âncoras ou pesos. Havia estátuas. Dezenas de estátuas em tamanho real, representando homens, mulheres e crianças em poses de agonia silenciosa. Por um momento, achei que fosse alguma instalação artística bizarra e secreta. Mas quando me aproximei de uma delas, a luz da lanterna revelou a verdade. Não era metal ou pedra. Era pele humana. Os corpos haviam sido preservados por algum processo químico desconhecido que os transformou em algo rígido e cinzento, como couro curtido. E o pior de tudo, enquanto eu observava, os olhos de uma das estátuas se abriram. Eram olhos humanos, injetados de sangue e cheios de uma consciência aterrorizada.
Através do meu capacete de mergulho, eu ouvi uma voz. Não pelo rádio, mas através da vibração da própria água. Fique conosco. Aqui embaixo, o tempo não existe. Senti dedos gelados e rígidos se fecharem em volta do meu pulso. Usei minha faca de mergulho para golpear a mão que me segurava e iniciei uma subida de emergência. Eu não me importava com a descompressão. Eu só precisava sair daquela água. Quando cheguei à superfície e fui puxado para o barco, meus colegas disseram que eu estava gritando sem parar. Nunca mais mergulhei em águas onde não consigo ver o fundo. Mas às vezes, quando tomo banho e fecho os olhos para lavar o rosto, sinto que o ralo do chuveiro está tentando puxar meus pés. E ouço o som rítmico de correntes batendo contra o concreto. Lá no fundo, onde as estátuas continuam esperando por companhia.